Bom dia, galerinha do sétimo ano. Mais uma videoaula e nessa videoaula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade de encerramento do módulo 1. Eu sei que muitos de vocês não fizeram a atividade, lembra? A gente botou aquele linkzinho para que vocês participassem da atividade. Foi um teste para a gente começar a elaborar as próximas atividades. Então, dentro daquelas 10 perguntas, hoje a gente vai fazer a correção. E amanhã, excepcionalmente amanhã, de 7h30 até meio-dia, eu vou habilitar novamente o link dessa avaliação. Só que não vai valer de nada. Por quê? Porque você já vai ter a resposta hoje. Mas que você possa copiar as questões, tá ok? Hoje você vai ter a resposta e amanhã você copia a questão. Vem comigo, vamos começar. Bom, primeira questão aí da nossa atividade de encerramento do módulo 1. Denominamos múltiplo de um número, o produto desse número por um número natural qualquer. Um bom exemplo são os múltiplos encontrados tradicionalmente da tabuada. E aí ele vai fazer um artigo toda contextualizada a respeito do coronavírus contagioso e ainda muito a ser descoberto sobre ele, ao contrário daqueles que causam a gripe comum. Aí ele dá uma série de informação dado pelo site msf.org.br e ele fala o seguinte: se foram testados 1.998 bilhões de pessoas, esse número pode ser classificado em letra A, múltiplo de 2, letra B, múltiplo de 2 e 5, letra C, múltiplo de 2, 3, 5 e 10 e letra D, múltiplo de 2, 3 e 10. Bom, a gente vai lembrar um pouquinho da questão de ser múltiplo. Múltiplo vem do conceito da tabuada. E se vem da tabuada, eu vou usar também a operação inversa da tabuada, a divisibilidade, para descobrir também de quem esses números são múltiplos, ok? Bom, esse número aqui é um número par. Ah, professor, se ele é par, ele é divisível por 2. Acertei, letra A. Não. Na B também ele é, na C também ele é e na D também ele é. Então não dá para afirmar nada. Professor, pesquei. Além de par, professor, ele termina com 0. Se ele termina com 0, ele é divisível por 5. Então ele também é múltiplo de 5. Matei, é a B. Não, porque isso acontece também na C. Pô, professor, o que eu faço? Ah, lembrei. Se ele termina com 0, além de ele ser divisível por 5, ele também é divisível por 10, já que 0 é múltiplo de 10. Ah, peguei. É a C, mas a D também tem. E aí? Bom, professor, o que está faltando é descobrir se esse número é ou não múltiplo de 3. E como é que eu vou descobrir? Realizando o processo inverso, descobrindo se ele é divisível por 3. E quando é que eu sei que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. E quem são esses algarismos, gente? Vamos comigo. 1, mais 9, mais 8, mais 9, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Vou fazer a soma algébrica. 1 mais 9, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 9, 27. 27 mais 0, 27, 27, 27, mais 0, 27, mais 0, 27, mais 0, 27. E 27 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 9, 27. Opa, matei a questão. Ele é divisível por 2, porque ele é par. Ele é divisível por 5 e por 10, porque termina com 0. E ao mesmo tempo ele é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Então a opção correta é a letra C de casa. Marquei lá a primeira opção. Questão 2, vamos lá? Vamos continuar. De novo, um número é divisível por outro quando o resto da divisão for igual a 0. Os sintomas mais comuns do Covid-19 são febre, tosse, dificuldades respiratórias e há diversos trabalhos científicos publicados desde o início da epidemia. Aí vai trazer alguns dados e lá no final diz assim: os principais que se destacam no predominante no Covid são as faixas etárias entre 45 e 60 anos
e quase não aparece a população abaixo dos 20 anos. Portanto, dados da Fiocruz, portanto, nessa faixa de idade predominante, podemos afirmar que são divisíveis por... E qual é a faixa etária que ele fala da predominância? Entre 45 e 60 anos. Bom, então vou começar daqui. Daqui eu vou descobrir, primeiro, se esses números são divisíveis por 2, por 3, por 5 e até por 6. Bom, primeira coisa, para que eles sejam divisíveis por 2, ambos têm que ser o quê? Pares. Aí eu já tenho um probleminha, ó. Olha para cá, um é ímpar. Então, toda opção que eu tiver 2, eu já posso excluir. Ah, professor, resolvido. Eu vou ficar ou com a C ou com a D. Posso escolher qualquer uma e marcar. Calma. Além disso, eu vou lembrar o seguinte. Todo número que termina com 0 e 5 é divisível por 5. Opa! Os dois aqui são divisíveis por 5, tanto na letra C e na D. Professor, mas ainda falta saber se esse número é divisível por 3 e por 6. E aí eu vou recordar. O número para ser divisível por 3, a gente pegou lá em cima na anterior. A soma dos seus algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Então vamos começar. Quem é o 45? É o 4 mais 5, que dá 9. E é múltiplo de 3, portanto divisível por 3. Quem é o 60? É o 6 mais 0, que é 6, que também é múltiplo de 3. Opa, professor! Então é a letra C, e com certeza é a C. Por quê? Gente, para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2. E 45 não é divisível por 2. Ok? Então a opção correta, letra C também. Bom, continuando nossa correção, número 3. E na número 3, observe a charge e responda. Esta é uma progressão. Aí o menino fala, do coronavírus? E por que do coronavírus? Para quem não sabe, o coronavírus, ele é uma projeção, ou seja, uma visão lá na frente que você tem de contaminação, que ela é exponencial. Como assim? Exponencial quer dizer de expoente, de potência. Cada 2 pessoas pode contaminar 4. Cada 4 mais 4, 8. Cada 8 mais 8, 16. E assim por diante, ok? Então, aqui no quadro que a professora colocou, ela colocou essa progressão. 2, 4, 8, 16, 32, 64, até 1892, reticência, porque isso continua. Aí faz a seguinte pergunta. Há um número primo? Há 2 números primos? Há 2 números compostos? Ou há um número primo e outro composto? Bom, observando a gente vai responder. Primeira coisa, o que é um número composto? Números compostos, gente, são números que possuem mais de 2 divisores. Por exemplo, eu vou pegar aqui o número 4. O número 1, 2 e 4. Observa que ele possui 3 divisores. O número que possui 3 divisores ou mais, ele é caracterizado ou chamado de número composto. É o caso do 4, é o caso do 8, do 16, do 32, do 64. Todos esses números são compostos, com a exceção de um único algarismo, que é quem? O número 2. E por que o número 2, professor? Ele é a exceção. Vou até mudar a caneta. Porque o número 2, ele só é divisível por 1 e pelo próprio 2, ou seja, ele mesmo. Nesse caso, a gente caracteriza esse número que só possui 2 divisores, 1 e ele mesmo, a gente chama esse número de número primo. Tá ok? Então, nessa questão aí, eu vou analisar o que ele está me apresentando. Ele me apresentou o quadro, a professora, e o aluno fala, é o coronavírus. E eu quero saber se são números primos, se são 2 primos, se são 2 compostos, se é um primo e um composto. Bom, eu já vou eliminar 2 logo de cara. Quais são? A letra B e a letra C. Por quê? Porque se eu for ver, de número primo, eu só tenho um único algarismo que é primo, que é o número 2. Todos os demais possuem mais de 2 ou 3 divisores.
Então, quando eu falo 2 primos, essa resposta aqui se torna sem nexo. E compostos são aqueles que possuem mais de 3 divisores. Todos esses aqui, a partir do 4, possuem mais. Então, já eliminei. Bom, professor, fiquei entre a A e a B. Como é que eu vou responder? Ah, já sei, é a D, porque você tem um primo e um composto. Aí que está o problema. Eu não tenho um composto, eu tenho vários compostos. Então, aqui essa cai no erro, porque ela só diz um. E, na verdade, eu tenho vários. Então, a opção correta é letra A. Bom, vamos para o exercício número 4. No número 4 foi dado o resultado de uma potência de uma fração. E aí eu vou lembrar, o que é uma potência? Potência é uma operação que vem na multiplicação, que indica o número de vezes que um fator se multiplica por ele mesmo. E quem é esse fator? 5 terços ao quadrado. O que quer dizer 5 terços ao quadrado, professor? O senhor está dizendo que o 5 terço terço vai se multiplicar por ele mesmo 2 vezes. E eu aprendi que no produto de frações, professor, numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. Então vamos multiplicar comigo. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. 25 nonos. Cuidado com a letra A. É 9,25 avos. Então a letra A está fora. Bom, professor, a única que tem 25 e 9 é a letra C. E é o 25 nonos. 25 dividido por 9. 25 nonos, letra C de casa. Bom, gente, vamos continuar a nossa correção da nossa atividade de encerramento. Vamos para a questão número 5. Ele pede na questão 5 que a gente simplifique ou simplificar. Simplificar quer dizer, dentro da fração, reduzir. O que quer dizer isso? Deixar numerador e denominador o menor número possível. E para isso eu vou usar a regra de divisibilidade. Que regras são essas? Bom, 24 e 32 são 2 números pares. Portanto, eu posso dividir simultaneamente por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Dividindo 24 por 2, 12. Dividindo 32 por 2, 16. Professor, acertei. Letra A, não. E por que não? Quando ele fala simplificar, gente, eu tenho que simplificar até o ponto que numerador e denominador não haja mais divisores comuns entre ele. E, novamente, 12 e 16 são números pares, portanto, ainda divisível por 2. Dividindo 12 por 2, 6. Dividindo 16 por 2, 8. Professor, acabou agora? Não. E por quê? Divisibilidade, simplificar, reduzir, de novo, enquanto ele puder ser divisível, eu vou dividir. E 6 oitavos, ambos são pares, portanto, ainda divisíveis por 2. E dividindo ali, eu vou ter quem? 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Ah, professor, você vai falar que eu vou dividir de novo porque 4 é par. Não, 4 é par, mas 3 é ímpar. Então não há mais divisor comum entre os dois termos. Então agora sim, posso afirmar que ela está na forma simplificada, na forma mais reduzida. E a opção 3/4 é letra B. Tá ok? Vamos para número 6. Na número 6, na questão, ele dá uma comparação entre 4 frações. E ele pede o seguinte, usando... Só um minutinho, gente, que meu... Perdão, vamos lá. Em cada item abaixo, substitua o símbolo que está aqui pelo sinal de maior, menor ou igual. E justifique os termos da letra da alternativa que você vai marcar. Bom, então para a gente analisar frações, comparar frações, primeira coisa, elas têm que representar o mesmo todo. Isso quer dizer o quê? Denominadores iguais, denominadores iguais, denominadores iguais, denominadores iguais. Professor, tirando a primeira, o restante, todas elas, os denominadores são diferentes. E como é que eu faço para que os denominadores fiquem iguais? Para que esses denominadores sejam igualados, eu vou usar um velho amigo nosso que a gente conhece, que se chama
MMC, menor múltiplo comum entre eles. Bom, como é que eu vou distribuir isso? Vou fazer MMC entre 3 e 4, vou fazer MMC entre 2 e 6, vou fazer MMC entre 3 e 4. Bom, vamos começar. 3 e 4, 12. Então, vou fazer MMC 12. Aqui eu vou ter 4. Aqui eu vou ter 3. MMC entre 2 e 6, 6. Aqui eu vou ter 3. Aqui eu vou ter 1. MMC entre 3 e 4, que é o mesmo lá de cima. Vou ter 4 e 3. Lembrando que MMC, gente, é múltiplo comum. Múltiplo quer dizer multiplicação. Então eu preciso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador de cada uma dessas frações que eu estou comparando. E a gente fala daquela regrinha, multiplica embaixo, multiplica em cima. Então vamos lá. Começando aqui, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Tá ok, gente? Visto aí cada uma delas? Tranquila? Bom, vou prosseguir na minha análise. Professor, agora que os denominadores são todos iguais, inclusive lá da primeira que já estava, eu vou comparar pelos numeradores. 5 e 4. O que eu posso falar? Que 5 é maior. Professor, 4 e 3 dozeavos. Denominadores são iguais? São. Vou comparar onde? Os numeradores. 4 em relação a 3. O que eu posso falar? Maior. Número 3. Denominadores são iguais? São. Então o que eu vou comparar? Numerador 9 e 4. O que eu posso falar do 9? É maior. Professor, 8 dozeavos, 9 dozeavos. Os denominadores são iguais? São. O que eu vou comparar? Numeradores. O que eu posso falar do 8 em relação ao 9? Ele é menor. Então como é que ficou a minha sequência? Ó, maior, maior, maior e menor. Nessa mesma ordem, qual a opção que eu posso marcar? A A, não, é igual. A B tem 2 iguais. A C tem 2 iguais. E a D tem um maior, um segundo maior, um terceiro maior e um menor. Opção letra D. Vamos continuar. Continuando nossa correção. 7 e 8. Na 7, qual é a raiz quadrada da fração? 625/81. Primeiro, o que é o conceito de raiz quadrada? Raiz quadrada é a operação inversa da potência quadrada. Se a potência eu pego um número e elevo ao quadrado, elevo ao cubo, elevo à quarta, ou seja, multiplico ele 2, 3 ou 4 vezes para descobrir que é a potência, a raiz é o caminho inverso. Eu quero saber que número numa raiz quadrada são esses dois que elevado ao quadrado dão esses números, tá ok? E aí, o que eu vou fazer? Vou extrair a raiz quadrada de uma fração. Raiz quadrada de uma fração, gente, é a raiz do numerador e raiz do denominador simultaneamente. Então vamos lá, raiz quadrada de 625, 25. Raiz quadrada de 81, 9. 25 nonos é a opção que é a raiz quadrada de 625/81. 25 ao quadrado, 625, 9 ao quadrado, 81. Opção letra A. Na número 8, na questão 8, é muito parecida com a anterior, que foi a 6. Só que agora eu não estou com a forma fracionária, e sim com a forma decimal. Gente, eu estou pegando o celular não é para ver zap não, tá? É porque o enunciado está aqui, né? Senão o pessoal vai falar, professor, no vídeo fica atendendo o chamado. Mas não, é enunciado. Na questão 8 diz o seguinte: após observar as desigualdades, qual a alternativa correta? A1, A2 ou A3? E responda respectivamente as alternativas corretas. Então vamos lá. Vamos analisar o número 1. Ele diz o seguinte: 10,001 milésimos é menor que 9,99. Isso está correto? Não, né, gente? Isso aqui é uma afirmativa falsa.
E por que falsa, professor? Bom, se eu pegar só a parte inteira, o que está na frente da vírgula, o que eu tenho aqui? 10. E aqui? 9. 10 é menor que 9? Afirmativa falsa. Sem olhar a parte decimal. Vamos para a próxima. Na 2, 2,09 centésimos é maior que 1,9 décimo? Afirmativa correta. Essa aqui está certa. E por que está certa? Novamente vou usar esse macetezinho de olhar a parte inteira, a parte que está à frente da vírgula. 2 e 1. 2 é maior que 1? Correto. E a última, 3, 9,01 centésimo é menor que 0,901 milésimo? Também vou usar esse mesmo macetezinho, olha para cá. Tiro aqui depois da vírgula, 9 é menor que 0, ou 0 é maior que 9? Não, professor. Afirmativa falsa. E agora eu vou julgar cada uma das opções e marcar aquela que corresponde ao que eu analisei. Vamos lá. A primeira e a segunda estão certas. Não, a segunda está certa. A primeira não. Então essa afirmativa aqui está fora. A segunda afirmativa é errada. Pelo contrário, a segunda afirmativa é a certa. A primeira e a terceira afirmativa estão erradas? Opa, show! Mas vamos analisar a última. Todas estão erradas? Não, a gente sabe que duas são verdadeiras. Então a afirmativa correta é a letra C de casa. Vamos lá, gente, continuando. Questão número 9. Qual é a fração que corresponde ao número decimal 7 milionésimos? Primeiro eu tenho que entender o que é o número decimal. É o número que tem vírgula. E quando eu falo milionésimo, não é porque é 1000 uma única vez. É 1000 quantas vezes? 2. Daí eu já peguei, professor. Se é 1000 duas vezes, pode ser 100? Não. Então essa opção está fora de cogitação. Pode ser o 1000 uma única vez? Também não, professor. Pode ser o 10? É 1000. Então a única opção que eu vou ter como resposta é a letra D. E observa, ó, 1000, 3 zeros, 1000 uma segunda vez, milionésimo. Então a opção correta, letra D de dado. Ok? E a 10? Qual o resultado da expressão? 0,012 milésimos mais 1,5 décimos, fecha parênteses, dividido por 1,68 centésimo. Bom, primeira coisa, se isso é uma expressão, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, para depois resolver o que está fora. E dentro do parênteses eu tenho o quê? Uma adição de dois números decimais. Como é que eu faço adição de números decimais? Vou lembrar, professor. A adição de números decimais é vírgula embaixo de vírgula. E onde eu não tenho número de ordem, eu posso colocar o algarismo 0. E aí eu vou somando. Vou somando cada um desses números. Vou começar ali. 2 mais 0, 2. 1 mais 0, 1. 0 mais 5, 5. 0 mais 1, 1. Vírgula, embaixo de vírgula na soma e subtração. Então resolvi ali a primeira situação. Vou colocar lá então. Eu vou ter 1, vírgula, não preciso mais do parênteses, já que eu já resolvi a conta que tinha lá. 1,512 milésimos dividido por 1,68. Eu quero saber quanto isso aqui vai dar. Bom, professor, divisão de números decimais. Como é que eu faço? Vou aproveitar aqui, tá? Vou apagar aqui e vou aproveitar. Eu tenho 1,512 milésimos dividido por 1,68. Observa. 1, 2, 3. 1, 2. Primeiro passo, igualar o número de casas decimais. E como é que eu igualo? Aqui eu preciso de mais uma casa decimal. Então o que eu vou fazer? Acrescentar um 0. Tá lá. Quando eu acrescentei esse 0, observa, ó. 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3. As casas agora têm os números decimais. Tem a mesma quantidade de casas? Tem. Então o que eu posso fazer? Ó? Tirar a vírgula. E tirando a vírgula, eu posso dividir normalmente. Mas antes de começar a fazer essa divisão, eu vou lembrar o seguinte. Eu preciso que o meu dividendo
seja maior que o meu divisor. E como é que eu vou fazer isso acontecer se 1.500, professor, é menor que 1.600? Bom, eu vou usar o artifício da divisão. Eu vou colocar o zero e a vírgula. E isso me permite botar tantos zeros quanto eu quiser no dividendo. Olha o que eu vou fazer. Botei o zero e a vírgula. Vou acrescentar um zero aqui, ó. Legal? A partir de agora eu posso começar a multiplicar, começar a divisão, multiplicando por 1.680 um valor que chegue próximo a 15.120. Bom, vou começar com, sei lá, com 5. Então eu vou pegar esse 1.680 e multiplicar por 5. 0, 40 vão 4, 30, 34 vão 3, 8.400. Relativamente está chegando, mas está um pouquinho longe. Então vou aumentar. Vou tentar por 6. Legal? E tentando por 6, eu vou ter lá 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 6, 36. Com 4, 40. 6 vezes 1, 6. Com mais 4. Ó, 10.080. Tá chegando. Vou tentar mais um número. Vamos evoluir mais um pouquinho. Professor, eu vou tentar, sei lá, um 7. Então eu vou botar lá 7 vezes 0, 0, 7 vezes 8, 56, 7 vezes 6, 42, com mais 5, 47, vão 4, 7 vezes 1, 7, mais 4, 11, ó, 11.000, tá chegando, vou tentar, gente, é assim, divisão experimentar, tá ok? Professor, vou tentar o 8, aí eu vou antecipar, né, a gente já sabe que é o 9, né? Que eu tô vendo ali nas minhas pontas. Então eu vou botar o 9 lá. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 8, 72, vão 7. 9 vezes 6, 54. Mais 7. Fala aí. 61. Isso, boa, eu vi daqui, 61. 9 vezes 1, 9. Com mais 6, 15. Olha que lindo, ó. Divisão exata. Então quem é esse número? O 0,9 é esse número. Opção letra A. Tá ok, gente? Bom, hoje a gente encerra aqui a nossa correção. Isso aqui foi a nossa atividade em relação ao fechamento do primeiro módulo, do primeiro capítulo. Amanhã, e especificamente amanhã, de 7 a meio-dia, eu vou abrir novamente a plataforma do formulário. Vou botar o linkzinho lá de novo. É o mesmo da aula retrasada. Vou botar lá de novo. E de novo, de 7 a meio-dia. Você pode abrir lá de 7h30, perdão, a meio-dia. Você pode abrir lá e você vai fazer de novo o teste. Lembrando, agora você tem as respostas. Mas a título de você ter um conhecimento da questão, é legal. Tá ok? Então vai estar lá disponível a vocês. Próxima aula, na quinta-feira, também a gente vai fazer a correção da atividade anterior, que foi um questionáriozinho também com 9 exercíciozinhos, tá ok? Então essa semana todinha não haverá trabalho de casa, e sim correção de exercícios anteriores para que a gente sane essas dúvidas, tá ok? Se tiver dúvida, coloque lá na plataforma para que a gente possa juntos sanar essa dúvida. No mais, gente, continue na sua quarentena, continue fazendo todas essas medidas que são para prevenir essa pandemia de coronavírus, tá ok? E até a próxima aula. Tchau, tchau.